vai para o mar, mas que espera voltar. Que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu E só tu és meu Deus. E ai de nós, se não fosse o nosso Deus. De volta na sua casa, para que nós possamos discutir com você e comentar com os nossos convidados aqui, todos os sábados, todos os domingos, em algumas redes por aí, Brasil afora, a respeito do Brasil. Esse Brasil que sonha, que saiu de um pesadelo, mas que vive um pós-operatório e que tem muitas demandas a serem discutidas que envolvem a sociedade e a família. Durante 13 anos, a luta que foi feita nesse país é para destruir valores de família. E a violência que nós chegamos aqui é porque glamourizaram o crime e os criminosos, tipo homem de 17, 16 anos, 15, que estupra, sequestra e mata, é tratado como criança. Eu nunca vi isso na minha vida, porque eu não entendo que uma criança possa confundir uma chupeta com escopeta. Então, são homens travestidos de criança que, ao longo de 13 anos, eles foram glamourizados e o crime e a crise de autoridade que vive esse país nos levou ao caos onde nós estamos. Vamos falar um pouco, hoje, sobre a falácia da legalização da maconha. Quem está por trás disso tudo na América Latina é um homem chamado George Soros, um investidor muito rico que só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Aliás, é o cara que patrocina também a mortandade pelo mundo, até porque as discussões a respeito do aborto, e aborto é assinte contra a natureza de Deus, é assassinato, é violação da vida de um indefeso. Ele está por trás disso tudo. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, o Donald Trump agora cortou o dinheiro que os Estados Unidos mandava para ONGs abortistas no mundo todo. Eu quero informar você que o governo do senhor Obama e da senhora Hillary, que dos pontos que nós discutimos de interesse de vida e da família, eles pensam igualzinho os esquerdopatas do Brasil, né? É legalização de aborto, é casamento homossexual, uma série de coisas que eles pensam iguais. E ele mandava dinheiro para 19 ONGs abortistas no Brasil. Abortistas são os patrocinadores da morte, de assassinato em massa de criança indefesa. E o Donald Trump cortou. Mas olha, essa falácia, essa semana, o doutor Mário, que é o comandante de combate ao narcotráfico no Uruguai, que foi o país que recentemente legalizou a maconha,
e com muita glamorização, eles estão montando até agora um estatal para poder tomar conta disso, porque eles não sabem mais o que fazer. Esse comandante diz, em 2016, o tráfico de drogas no Uruguai, depois da legalização, aumentou, e nós prendemos 4,350 mil toneladas de maconha. Nunca se prendeu tanto com o aumento do tráfico e aumento da violência. Quando se diz que vai legalizar maconha no Brasil para resolver o problema da violência, isso é uma falácia, porque maconha tem dependência física e dependência psíquica. Legalizar a maconha é fazer uma nação de zumbis, de gente abestada, bilolada, andando por aí. Você teria coragem de contratar para o departamento pessoal da sua empresa, ou ser motorista dos seus filhos, ou piloto do seu avião, ou quem sabe gerente da sua lanchonete ou da sua empresa, um maconheiro inveterado? Um diretor de projetos? Um engenheiro maconheiro para tomar conta da sua obra? Se a gente tiver coragem de fazer isso livremente... Aliás, quando o Fernando Henrique faz discurso dizendo que é para legalizar a maconha, a mim envergonha muito, porque ele foi presidente da República, criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, que vergonhosamente ele saiu do governo e deixou com um orçamento de R$65. E fez um discurso na ONU dizendo que ele ia erradicar as drogas no Brasil. Primeiro, ninguém vai erradicar. Nós precisamos criar uma cultura de jovens, de adultos que saibam de que a droga, de que o crime está nas ruas, mas que a vida dele não precisa ser parte disso. E ele, então, não sei se para se manter na mídia, eu não sei para quê, mas ele se juntou com outros aí no mundo inteiro para falar de legalização das drogas como fosse o suprassumo para resolver o problema da violência no Brasil. Então, veja, eu até pergunto, se Fernando Henrique tiver coragem de contratar um motorista maconheiro para levar a neta dele para a escola, se ele tiver coragem de subir num avião, mesmo sabendo que o cara está lá dentro fumando um morrão de maconha, é hora de legalizar, Fernando Henrique. Mas se você não tiver coragem, não dá para fazer esse discurso. Eu sei exatamente o que estou falando. Eu tenho dito aqui ao longo dos anos que são 37 anos tirando drogados da rua, ajudando pessoas a devolver a vida. Maconha é tão nociva quanto cocaína. As duas são tão nocivas quanto a pedra de crack. Nós precisamos ter coragem de enfrentar país de fronteiras abertas. Então, falaremos sobre isso hoje, até porque na Suprema Corte desse país tem lá um ministro chamado Barroso que fala disso abertamente como se estivesse falando de parque infantil, não é? E ele diz que defende que o Brasil legalize tanto a maconha como a cocaína. Então, um país de 204 milhões de pessoas, majoritariamente cristão, você tem um ministro de Tribunal Superior que abre a boca e fala uma asneira dessa, a gente realmente tem que discutir e chamar a atenção da sociedade para que ela possa acordar. Nós falaremos sobre isso, falaremos sobre esses assuntos, essa tentativa de se legalizar o aborto no Brasil, ainda esse enfrentamento que agora é o Supremo Tribunal Federal que tenta fazer com a sociedade para mostrar a nossa resistência. Não é porque é evangélico, porque é católico ou porque é espírita. Não, nós divergimos doutrinariamente, mas na defesa da vida, nós estamos juntos e temos convidados muito ilustres que vão estar conosco hoje falando de todas essas matérias. Você está assistindo Visão da Vida, hein? O nosso programa que 2017 começa agora. Né? Na verdade, a gente estava reprisando e o pessoal, ei, não aguento mais reprise de programa, mas tá aí, o primeiro inédito. E o tema de hoje... Mas tem uma coisa boa nisso. Eu encontrei uma senhora no aeroporto e falou assim comigo, olha, descobri seu programa na televisão. Seu programa é lindo, eu vi Zezé de Camargo, a mãe dele. Esse foi o primeiro, não foi? Foi então, quando a pessoa descobre o programa e viu pela primeira vez, o antigo é sempre novo. Pois é, mas está certo. Mas quem está acompanhando... Mas agora vai ter novo. Mas quem está acompanhando todo sábado, todo o nosso programa está sabendo o que é, né? E eu tô sem lapela porque eu tô tossindo muito. E eu também. Você que vai ter que falar. Eu falo dos nossos convidados? Isso, fala. Vou falar de um que é sócio aqui do programa, né? Um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, compositor impecável, voz aveludada, sujeito amigo de muito conteúdo. O Brasil acostumou-se a cantar as músicas dele. E onde é que tem um aniversário de uma menina de 15 anos que pai não chora cantando a música dele? Quem é que não tem uma mãe que quando escuta o Rick cantar aquela música de mãe, não é? Um sujeito absolutamente politizado, não é? E que acompanha a vida do Brasil e que tem uma vida que pode ser útil à nação, na sociedade brasileira. Estou muito orgulhoso de ter o Rick, nosso irmão, conosco. Obrigado. E um amigo, um irmão aqui, senador José Medeiros, lá do Mato Grosso, né?
Zé Medeiros veio para o Senado no lugar do nosso querido governador Pedro Táxi, hoje era senador comigo. E Zé Medeiros foi dessas revelações no impeachment da Dilma, se mostrou um valente, se mostrou um sujeito capaz de defender suas posições, que são, em tese, as posições nossas do Brasil, dessa sociedade que se cansou desses esquerdopatas que destruíram o Brasil, roubaram a nação, saquearam a nação e ainda estão por aí gritando em algum lugar. Senador Zé Medeiros, uma honra ter você conosco aqui para a gente poder discutir, viu? E falar sobre esse Brasil querido e cantar junto também, né? Canta junto também. Tem meu amigo Girão aqui, Girão pai, eu falo Girão pai, né? Porque o Girão filho, eu conheci primeiro, um empresário de sucesso, esse cearense, né? Querido, amigo, que está aqui com a sua filhinha e com sua esposa, né? Depois, quando vocês saírem de mim aqui, depois vocês dão um close nelas lá do lado de lá, estão sentadas lá assistindo o programa. Eu tenho muito prazer de ter você para a gente falar um pouco de economia, falar um pouco do desemprego no Brasil, da situação que todos nós estamos vivendo. É isso aí, meu bem. E agora? Deixa eu voltar. Volte. O Rick falou que tá tossindo também. A gente vai ficar na disputa aqui. Faz uma mas eu dupla- ouvi você tossir, viu? Faz uma Denise? dupla de- Foi? Eu tô tossindo bem, Também, né? Eu tô muito ruim. Não, mas quem vai torcer fazendo a segunda? A Vamos, gente vamos vê. vamos tossir de primeira e de segunda. Mas estamos felizes em estar voltando, né? Você falou dos nossos convidados, você poupou um pouco minha voz, mas eu queria estar falando também. Mas hoje o tema é forte, Brasil. Vamos lá? Gente, vamos começar nosso primeiro bloco. Eu queria chamar a atenção dos três para essa falácia da maconha. Até porque o tema está lá no Supremo Tribunal Federal. E é muito triste porque o Jorge Soros, que é o patrocinador desse tudo isso, esse investidor, até porque sabe que no Brasil, principalmente um país como esse, em que o cigarro entrou num processo de escanteio, caiu-se o número de fumantes, não é? No Brasil, e a legalização da maconha ela vai ter que passar por uma industrialização. E quem tem interesse nisso? O investidor, aquele sujeito que vai industrializar e vai colocar na carteira e vai ter distribuição e vai ganhar muito dinheiro em cima da morte mental, da morte moral, do sangue, do sofrimento de famílias, que para eles não interessa. O que interessa é ouvir o capital. E o Supremo Tribunal Federal tem lá um defensor, que é o ministro Barroso, né? E as pessoas pensam muito, viu, Henrique, que o sujeito, quando se torna ministro de Tribunal Superior, todo mundo fica com medo, entendeu? E esse ministro Barroso, aí, com essa declaração dele, quando o ministro Fachin fez um relatório aprovando o uso da maconha, a legalização, e ele foi o voto seguinte, ele votou dizendo que, assim como uma pessoa tem direito de chegar em casa, tomar um banho e tomar a sua garrafa de bebida e tomar um pileque e dormir de porre, o cidadão também tem direito de fumar o seu baseado. Agora preste atenção, o que eu estou querendo dizer com isso. Um ministro de Tribunal Superior. Tudo bem que bebida alcoólica é extremamente destrutiva, mas está na legalidade, não está na ilegalidade. Não é crime o cara beber. Não é. Está na legalidade. Agora, maconha é crime. Está na ilegalidade, é crime fazer apologia. Um ministro de Tribunal Superior. Então, o Brasil precisa discutir essas coisas. Então, como está na pauta do dia, depois dessa declaração do comandante Mário do Uruguai, nós vamos colocar em pauta aqui esse assunto. Senador Zé Medeiros, e nós diante desse tema aí, amigo? Eu conversava essa semana com o doutor Antônio Geraldo, que ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E, justamente por ser um profissional, perguntei para ele o que ele achava. Ele disse o seguinte, falou, olha, como profissional eu vou adorar. Minha clínica, que já é abarrotada, vai triplicar. Ele falou, mas como cidadão, eu não tenho dúvida que, isso sim, após 13 anos de uma droga pesada, essa seria a derrocada total do Brasil. Ele falou, os Estados Unidos está tratando desse sistema, ele falou, você não tem a dúvida. O que vai acabar com a nação norte-americana não vai ser Estado Islâmico, não vai ser ninguém, não. Vai ser a liberação das drogas. Aliás, já está destruindo, né? Já está Exatamente. destruindo de certa forma, né? Agora, Isso é o parlamento, muito forte. exatamente. Agora, o parlamento ele tem que se posicionar,
do ponto de vista de ver a desgraça que é nas famílias, o arrebento que faz na saúde pública, o prejuízo que vai se dar, tanto patrimonial como na moral da nação, né? Não, é verdade. Meu Rick, pode entrar no tema aí. Vamos tentar todo mundo aí. Até porque a Holanda foi quem primeiro se meteu nessa furada. Hoje vive um desespero. Já voltou atrás de muitas decisões que tomou, meio na marra. Porque o mundo, a Holanda se tornou um paraíso de zumbis. Você tem zumbi do mundo inteiro lá. É o que vai virar o Brasil. Paraíso de contravenção. Até com essa história de legalização de jogatina também, vai juntar tudo uma coisa na outra. E eles estão tentando voltar atrás. A Suíça vive o seu desespero com aquela praça de drogados que eles criaram e acabaram descobrindo que fizeram um esgoto. Isso passa pela sanidade mental, que nós devíamos estar, ao tempo que o Brasil devia estar tratando da sanidade mental das pessoas, você veja que nós temos arremedo de tratamento nessa área. Ninguém dá muita moral para isso. E quando o sujeito vai para as drogas ou vai para qualquer outra, é muleta que ele está procurando. Então, o que a gente precisa é começar a tratar e tratar as pessoas por dentro, né? Nós já temos... Eu acho que uma das coisas, ponto que eu não entendo, na verdade, quando a gente vê uma autoridade se posicionar da forma que o ministro se posiciona, é porque não se trata de um assunto em que você especula e não sabe o que significa, não sabe de onde vem, não sabe o que é isso. Nós estamos falando de uma coisa que é real. Basta você olhar para o lado, do lado da sua casa, tem alguém vivendo uma situação desesperadora com relação a isso. Basta você pegar o telefone, ligar para um amigo seu e perguntar, você conhece alguém que está vivendo essa situação? Você vai ter essa realidade, tá? E você sabe o que significa isso moralmente para quem vive dentro, para quem tem uma família onde existe um drogado dentro, sabe, da família. Você sabe o que significa isso, não para o país de uma forma geral, né? E você ter essa posição. Eu, particularmente, tenho pessoas muito próximas, né? Amigos, assim, que está atravessando esse problema. Inclusive, ontem eu tive visitando um amigo que atravessa esse problema com o filho. E droga, que ele dizia para mim assim, falou, Rick, eu daria tudo, é um cara super bem sucedido, eu daria tudo na minha vida para conseguir resolver o problema do meu filho, mas infelizmente... Se ele quiser mudar de vida, nós estamos prontos para ajudar. Fale para seu amigo, viu? Com certeza. Eu acho que tem um problema também muito sério, que a gente não sei se por que vai legalizar a maconha, é se a gente hoje tem um problema de uma droga fortíssima que assola todos os países, que é o caso do crack. O crack é um negócio muito sério, você vê o que está acontecendo em São Paulo, o que aconteceu, e como é que você, com esse clima, com essa atmosfera que está generalizada, não parou, continua crescendo, ainda se propõe a se legalizar uma outra droga, evidentemente pode ter características diferentes, eu não tenho expertise nisso, mas eu acho que não é uma proposta interessante para esse momento o Brasil tentar imitar o que fez o Uruguai. Olha, e junta uma série de coisas que nós vamos falar. Há uma tentativa no Congresso Nacional agora de legalizar a jogatina no Brasil, com o argumento de que já existe. Se já existe, já estão fazendo na clandestinidade, então vamos legalizar, eles dizem. Tudo bem, existe muito pedófilo abusando de criança na clandestinidade. Vamos legalizar? Nós vamos legalizar a pedofilia porque existe quem ainda abusando? Nós vamos legalizar o espancamento de mulheres só porque tem homem espancando mulher por aí? Vamos legalizar, então, o assalto de banco, de caixa eletrônico, porque os caras já estão fazendo, mesmo a polícia não consegue deter. Vamos legalizar que acaba a mesma conversa que se dizia na época da lei seca. Vamos legalizar a bebida alcoólica porque resolve. Hoje, o maior drama do SUS, o furo do SUS, o furo no orçamento do SUS, são pessoas internadas por causa de bebida alcoólica. Entendeu? É câncer na laringe, na faringe, na traqueia, é câncer de pulmão, sabe? É infarto. É uma desgraça generalizada. Então, tentando legalizar a maconha, legalizar a jogatina no Brasil, legalizar a jogatina, e isso é conversa fiada. E sabe que 60% o projeto diz é nas áreas mais pobres do Brasil, que vai ficar aberto para se instalar a jogatina. Isso quer dizer, na área das pessoas mais indoutas, mais pobres, para torná-las viciadas, sabe? E aí você vem, o vício do jogo é um drama emocional, é um drama psicológico, uma série de coisas, o cara deixa de comprar pão para ir jogar, pô. Agora, Magno, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você. Quem são os grandes políticos brasileiros que carregam essa bandeira
da legalização da maconha. Vamos dar um nome a essas pessoas assim, porque é difícil, o cara faz isso um pouco... quem é esses caras que estão tentando fazer isso aí? A gente viu que teve uma comissão que julgou tudo isso, que era o senador que nós falamos nele hoje, do Distrito Federal, o Buarque. Ele relatou um projeto, né? Cristóvão Buarque. Ele relatou, quer dizer, na verdade, quem puxou o grande debate foi Fernando Henrique Cardoso, né? Então, quando se instituiu que você com 20 assinaturas, você com 20 mil OKs na internet, você tem um projeto de iniciativa popular, então eles estão barbarizando, porque eles botam uma pessoa só no computador o dia inteiro, no outro dia tem 20 mil. Então, esse projeto de legalização da maconha, ele foi o relator para dizer se tinha cabimento ou não. E ele fez 6 audiências públicas, o Cristóvão. Sim. E eles usavam o argumento furado, que a gente vai falar no bloco daqui a pouco, dentro da sua pergunta aí. O argumento furado era... Qual era o argumento furado? Nós precisamos legalizar a maconha, autorizar as pessoas a plantar, porque tem muito doente no Brasil precisando da maconha. Primeiro é o seguinte... O uso medicinal. O uso medicinal é o canabidiol, que é extraído daquilo lá para pessoas que têm convulsão. É outra coisa. É outra coisa, É outra não coisa. é o THC. Então, os militantes da legalização usaram isso, dizendo tem não sei quantos mil, na verdade não era 700 pessoas, eu acho, que resolveu da seguinte maneira: o Ministério da Saúde, com a Anvisa, eu fiz parte dessa comissão, propus isso, cadastra as pessoas que precisam do canabidiol, compra o medicamento e dá na mão. Nós não precisamos autorizar ninguém plantar aqui no Brasil sem controle, porque daqui a pouco o traficante não precisava comprar grandes carregamentos, era sair comprando as gramas das pessoas. Vamos concluir então no próximo bloco, a gente vai continuar esse tema, vai render, né, o programa todo. Mas agora, ei, você que está ligando sua TV agora, você está assistindo Visão da Vida. E agora, Magno Malta vai cantar pra gente? Vou cantar? Obrigado, já escolhi a música. Obrigado, Jesus. Eu agradeço. Sou agradecido. Deixa eu cantar Obrigado, Jesus. Tá aqui? Tem um microfone aqui? E é lançamento Visão Music. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória.